Bem, pessoal, boa noite. Hoje eu vou bater um papo legal com o professor Lúcio Flávio. Para quem não conhece, o Lúcio Flávio, ele é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, preparador físico e um dos coordenadores da JF5, certo? Então, essa live vai ser muito importante. O tema, o principal tema é a nossa volta, voltar para o jiu-jitsu e vamos que vamos. Vou guardar aqui. Já está chamando já. Aguardando a ele. Ah, show. Ficou. Fala aí, Léo. E aí, tranquilo? Passou Beleza, perfume, Léo? Passei até perfume, hein? Passei perfume, tomei banho. Isso aí. Ajeitei cabelinha. Vai que alguém tem um celular, né? Top, daqueles que sente até o cheiro, né? Não dá, né? Não dá, isso aí. Vamos que vamos. Oxe. Bem, eu tenho uma aluna. Não sei se você lembra dela, Mônica Tite, uma senhora de 53 anos, toda elétrica. Ela tá lá nos Estados Unidos. Ela tava dando aula pra turma agora. Aí ela mandou um abraço pra você, que ela não tem Instagram. Ela mandou um abraço pra você. Ah, tá bom. Manda abraço pra mim também. Olha o Bugalu. A galera aí já tá começando a bombar já. Ah! E você, Léo, tá fazendo o quê? Tá tranquilo? Tá? Não, cara, eu tô treinando, né, dentro de casa. De vez em quando, eu dou uma corridinha para não perder a forma, né? A gente vai se adaptando dentro da melhor forma possível. Show. É isso aí mesmo. Léo, a sobrevivência depende da adaptação. Quem não consegue se adaptar não sobrevive, né? E a gente está passando por uma situação que depende muito disso. É isso aí mesmo. Muito difícil, rapaz. Quer ver uma coisa, Léo? Quer ver uma coisa? Os feios descobriram que se não fizerem jiu-jitsu vão ser só feio. Aí começaram a fazer jiu-jitsu para ser um feio faixa preta. Pelo menos é faixa preta. Isso. Ainda bem que eu nasci bonito. Bem, Lúcio, assim, eu vou fazer algumas perguntas voltadas para o jiu-jitsu, que você tem capacidade para isso, como professor, como preparador e tudo mais, certo? Então, o principal é a nossa volta. Sim. Na sua visão, como vai ser a nossa volta, certo? É direcionado a não ter lesões, certo? A voltar a treinar, a dar rola, certo? Como vai ser na sua visão? E, assim, a minha faixa etária de alunos são a partir de 35 anos para cima. Então, eu quero te perguntar, e dentro dessa pergunta também, eu tenho 2 deficientes que eu trabalho com eles também. Um é PC, para quem não conhece, galera, PC significa paralisia cerebral, certo? E o outro é um cadeirante. Inclusive, você também tem um deficiente
que é o Léo Tatina, que ele é amputado. E eu queria saber, Guito, como é que vai proceder a nota volta? Show. Então, só assim, o Léo Saci, ele às vezes treina no meu horário, mas ele é de fato aluno do Luiz, né? O Luiz faz um trabalho bom com ele, Luiz Fernando lá do centro. E o Saci teve uma adaptação e está tendo muito boa, né? Isso é legal. Uhum. Em relação à volta, essa pergunta é muito interessante e até importante, né? Muito importante mesmo. A maioria das pessoas, nesse momento, não estão fazendo atividade fim. O que é atividade fim? Que é o jiu-jitsu, né? Então, ela está perdendo essa adaptação. Porém, tem como a gente fazer atividades paralelas, que seria um funcional, atividades em casa, né? Que elas trazem para essas atividades algumas características que são próprias do jiu-jitsu. O que isso ajuda? Isso não vai te dar aquele condicionamento de luta, né? De fato, porque estar treinando jiu-jitsu, fazendo a preparação, é fundamental para que essa preparação se manifeste no atleta, no aluno. Mas, como a gente só tem a preparação agora, então fazer uma preparação com foco nos movimentos do jiu-jitsu, na pegada do kimono, nesse momento que não está tendo treino direto, né? É muito importante para você manter pelo menos a base do condicionamento. Por quê? Quando a gente mantém a base do condicionamento, eu dou muito esse exemplo, faço essa analogia que é como se eu mantesse a terra adubada. Não tem plantas, mas ela está adubada. Eu não estou deixando a terra solta, de repente ela secar. Então, essa terra adubada, que vai ser o nosso organismo bem treinado, um organismo que vai conseguir absorver o treinamento futuro, isso é bom, porque quando começar os treinos, a evolução dessa galera que está fazendo algo agora, ela vai ser absurdamente maior e melhor, né, do que quem não está fazendo nada. Até porque quem já está fazendo alguma coisa, a gente vai começar o treino partindo de uma ideia que ele já tem essa base. Então não preciso começar do zero. Agora, quem não está fazendo... Quem não está fazendo nada... Desculpa, oi? Não, pode continuar, pode continuar. Então, assim, quem não está fazendo nada vai ter que voltar zerado, tá? Por quê? Porque é uma condição atípica em que até as funções diárias, elas estão limitadas. Então, muita gente não tem nem aquele caminhar até o trabalho, ou não tem aquele subir escada, tá perdendo todas essas adaptações que são naturais do dia a dia. Então, essas pessoas, quando voltar a treinar, elas perderam massa muscular, perderam percepção corporal, perderam estabilização, perderam proteínas e enzimas nas musculaturas para utilizar a glicose, o oxigênio. Isso tudo vai ter que ser voltado minuciosamente no treino. Então, o que eu aconselho para os atletas, para os alunos e para os professores, independente da idade, tá? O professor, nesse momento, tem que começar a planejar possíveis realidades que ele vai encontrar e começar a montar planejamentos, para que não chegue na hora, ele comece do nada. É mesmo quando você chegar numa luta sem saber o que vai fazer. Aí chega lá, acontece alguma coisa, você ainda tem que criar uma estratégia, você ainda tem que analisar o seu adversário, e isso perde tempo e pode ser determinante. Então agora, eu aconselho todos os professores já pegar uma planilha, começar a anotar o que vai fazer, o que ele quer, aonde ele quer chegar, as possibilidades das condições dos alunos dele. Ele vai ter aluno que estava fazendo alguma coisa, ele vai ter aluno que não estava fazendo nada, ele vai ter aluno que ficou doente, aluno que pegou a Covid, né? Que está com o organismo debilitado. Então ele tem que pegar essas possibilidades, né? E começar a montar uma planilha. E quando o aluno voltar, começar devagar, tá? Os alunos vão estar todos com muita vontade de treinar. E olha, escreve o que eu estou te falando.
possivelmente a gente vai ter um grande aumento de lesões nas práticas de jiu-jitsu, porque muitos professores não vão conseguir passar isso para o aluno, ou não vão ter nem consciência, e muitos alunos vão chegar e o professor vai estar capacitado para poder explicar de fato, né? Porque a vontade de treinar, ela é maior, vai ser maior inicialmente que o condicionamento. O cara, de repente, vai conseguir fazer, mas o corpo dele não está preparado para fazer. E aí que mora um grande perigo. Possivelmente vai dar lesão. Ô, Ciléo. Show. Inclusive, Lúcio, o pessoal vai voltar, a maioria, né? Que é muito difícil de... Não é a mesma coisa você treinar em casa do que você treinar na academia, certo? É completamente diferente. E a galera vai voltar, a maioria vai voltar tudo acima do peso, certo? Vai voltar tudo mais lento, mas Cheinho. Bem acima do peso, que a minha galera também não é meio pesada, já é meio pesada de natureza, né? Ainda mais voltando depois dessa... Porque na verdade, eu fiz as contas daqui, eu parei no dia 16 de março. Vai fazer 2 meses, dia 16 de maio. Daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias. E, pô, 2 meses parado é muita coisa. Sim. Não é? Você já sente uma semana parado, pior, 2 meses, não é verdade? A gente que é velho, né? A gente que é velho sente até um dia se bobear. Fica... Pior que é. Eu tô tão velho, Léo, que eu não posso nem parar não posso nem parar perto de museu. Acho que eu sou alguma peça lá de dentro. Que isso. Você é novo ainda. Pior Tá com quantos anos, mais Léo? que 44, vou fazer 45, mais que 4. Caraca, mais tá que velho 4. mesmo. Tá muito velho mesmo. Só não sou mais velho que o velho, do que o Júnior, mas... Pô, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deus. A segunda pergunta é... Como é que você concilia o judô, o jiu-jitsu, a preparação física e você também é coordenador, né? Como é que, na sua cabeça, o que te passa? Isso aí tudo junto. O judô, que você dá aula de judô, dá aula de jiu-jitsu, é preparador, é competidor e é coordenador. Como é que passa isso aí tudo na sua cabeça? É muito complicado. Posso acrescentar aqui, Léo, uma ainda? Pode. Ainda tem a questão do curso, né? Eu sou responsável também pela organização dos cursos da GFX e também sou responsável pelo botar meu curso em dia, né? É mais outras funções aí. É legal essa pergunta, porque nunca fizeram essa pergunta para mim desse jeito, não. Legal. Muito bom. Então, o que acontece? São funções que... Que homem, né? Botaram aqui, ó, que homem. Sou eu. É que hoje ele fez aula comigo, aí eu falei isso pra ele umas 3 vezes, ele tá devolvendo agora. Tô devolvendo. Então, são funções totalmente diferentes, né? Pensar como professor de judô, pensar como professor de jiu-jitsu, né? Pensar como resolver as situações da coordenação, que aí muita gente às vezes olha assim, é muito problema, e assim,
a gente tem os nossos problemas para poder resolver, né? E tem os problemas... Olha o pavão aí. Pavão. E a gente tem muitos problemas para resolver, e muitos problemas, às vezes, não depende do momento, mas a gente acaba debatendo bastante. E, assim, várias vezes já peguei, assim, tá meia-noite e pouco, 1h da manhã, debatendo sobre um problema, né, sobre uma situação para a gente resolver. E, às vezes, a gente fica incomodado quando isso não acontece, né, quando a gente não consegue uma solução. Mas é uma função, assim, que dá trabalho, mas é algo muito legal, assim. Agora, por exemplo, a gente conseguiu aí fazer o planejamento daquele material para distribuir para os professores. Isso é muito legal aí. Muito bom mesmo. Pela coordenação aí do mestre Júlio, né? Uhum. Aí é muito legal, assim, a gente ver o resultado e as coisas acontecendo, né? Então isso é muito legal. Agora, aí tem a questão do curso também. A questão do curso da GF também é uma coisa assim que dá trabalho, mas eu particularmente é uma parte que eu gosto pra caraca, porque os cursos, assim, tu vê a galera fazendo, o brilho no olho, né? Tá passando por essa etapa, que é algo diferenciado no jiu-jitsu. Não existe nada como o curso da GF né? Com certeza. Eu já fiz vários. Inclusive, eu fiz de instrutor de defesa pessoal. Eu fui instrutor também. Além de professor de jiu-jitsu, eu sou instrutor de defesa pessoal formado na GF. Sim, e é uma área aí que é uma oportunidade, né, de atuação, e é legal. Eu não tenho curso aí da defesa pessoal, o curso de formação do instrutor são 2 finais de semana, né, são 4 dias, e normalmente, como eu estou sempre envolvido em competição, né, que é uma outra situação, né? O professor que tem aluno que compete, que está sempre envolvido, é um desgaste, né, da competição, é uma outra pegada também. E ainda tem, assim, eu gosto de competir, então além disso ainda estou envolvido com a competição, que também é complicado. A questão basicamente as coisas elas dificilmente vão acontecer ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu tento dar prioridade no momento à situação que está mais necessitada. Por exemplo, se eu estou perto de competição, que eu vou lutar, né, eu tenho que ter um foco muito grande nisso. Então, eu desprendo a maior parte da minha energia para essa situação. Agora, por exemplo, se está longe de competição e aí tem uma situação de cursos, por exemplo, eu desprendo a minha energia para a questão do curso. Dessas situações todas, acredito que a mais complicada é manter o nível de competidor. Porque como são muitas coisas que a gente precisa montar a aula, planejar a aula, acompanhar, montar treinamento, tá lidando com as situações burocráticas e tal, às vezes o treino, ele às vezes fica um pouco de lado se você não prestar atenção nisso. Então, eu acredito que eu consegui aí uma boa equação da quantidade de treino, de colocar os treinos em dia e não deixar cair. Beleza? Aí o Robson Júnior, brabo no jiu-jitsu e brabo no MMA. Show de bola, abraço. Foi esse ano da GFT, né? Ele fez mó lutão lá, né, na disputa lá pela passagem. Muito bom, parabéns. Respondi, Léo, faltou alguma coisa? Não, tranquilo. Também saí tranquilo. Agora, uma outra parte que eu queria... Primeiro, queria te agradecer também, porque você foi uma pessoa que, na época, quando eu lutei
primeiro ano que eu lutei o Grande Slam, né? Um torneio internacional, você me preparou, porque eu estava um pouquinho fora de forma, dando aula, entendeu? E treinando com vocês aí. E o que eu fiz para me poder competir esse torneio internacional? Que é um torneio muito que, na verdade, eu realizei meu sonho de ter competido um torneio internacional, certo? E aí, você me preparou, assim, eu treinava jiu-jitsu em várias academias, em várias oficinas, treinava com você no centro, de vez em quando eu ia no Tubarão, de vez em quando eu ia na Matriz, rodava, não ficava num lugar só. E aí, né, eu fico muito grato que eu tive, na minha cabeça, é outro patamar, certo? Você sendo bem preparado, no caso. Eu fiquei bem preparado, estava ciente disso, e aí, né, lutei e subi lá no pódio lá. Para mim foi muito importante eu fico muito grato a você pelas tuas coordenadas, e é isso aí. Ô, Léo, que isso, tamo junto. Assim, você sabe que você é uma pessoa que é uma figura que mostra bastante força, né? Porque você treina, te vi treinando, treinei contigo, você queria me apertar, mas tudo bem, eu te perdoo. Aí, Treino duro. Duríssimo. você treina bem, você não fica se lamentando, você é uma pessoa que não fica usando desculpa, né? E dando desculpas, isso é muito legal, porque isso te faz estar sempre evoluindo e sendo exemplo para os outros, né? Eu queria fazer até uma pergunta em relação a isso. Léo, quais são as suas limitações? Por exemplo, você tem limitação física, né, de alguns movimentos, e tem mais algum tipo de limitação? Cara, na verdade, a minha limitação é meu lado esquerdo, certo? Eu não tenho a minha coordenação perfeita. Mas só que, eu procuro me aperfeiçoar, tá? Através dos ensinamentos que vocês fazem comigo, do trabalho que o mestre Júlio fez comigo, entendeu? E isso aqui, tá tudo aqui, ó, é psicológico. Se você não tiver cabeça, você não chega em lugar nenhum, certo? Na minha visão, não estou falando na visão, estou falando na minha visão. Se você não tiver cabeça, você não chega em lugar nenhum, entendeu? Aí, né? E hoje, cara, eu dou graças a Deus de ser faixa preta da UFC, segundo grau. Dou graças a Deus de dar aula, que eu acho que, na minha visão, é muito difícil de uma pessoa ser deficiente conseguir dar aula, que não é fácil, mas eu tive várias experiências. Eu dei aula na comunidade do Salgueiro, dei aula em várias academias, e o mestre Júlio me fez um trabalho comigo para mim poder dar aula. Para mim é uma privilégio muito grande. Na verdade,
hoje, a gente trabalha junto. Eu e mestre Júlio, na matriz, que é referência mundial. Pô, você trabalhar num lugar que é referência mundial, para mim, é um privilégio muito grande, cara. E, pô, e não só para mim, para todos nós, entendeu? Porque é uma referência mundial, que é trabalhar na matriz, né? Que não é qualquer um que trabalha na matriz, você sabe, e tem que ter uma capacidade muito boa. E eu consegui isso através de muitos treinos, de muitos cursos, da experiência própria de vida, de luta, de vários campeonatos que eu competi na minha época de 95, 96, 97, quando eu comecei na Gamartino. Eu já comecei competindo, cara, entendeu? Eu não tenho, assim, não tive medo, nada não, entendeu? Eu treinava, eu tirava minha hora de almoço para poder treinar. Isso daí, eu trabalhava na livraria, mas tirava minha hora de almoço, que lá eu treino lá, era segunda, quarta e sexta, de 3h30 às 5 da tarde. Não tinha treino todo dia. Era só de segunda às quartas e sexta. E aí o que eu fazia? Eu tirava minha hora de almoço para poder treinar, cara. Olha só que loucura. Mas consegui chegar aonde que eu mais pretendo chegar, que é um sonho de chegar a ser faixa preta. E hoje, cara, na verdade, antes eu treinava com o cara. E hoje eu trabalho com ele, junto com ele. Aí, que treinamento bom é esse? Ninguém chegou a essa fase como eu cheguei, de treinar com ele. E hoje a gente trabalha junto. Graças a Deus. É isso. Legal. E é uma inspiração, né? Uma coisa que você tocou aí que é muito importante, que eu falei na live esses dias, inclusive o vídeo que eu postei hoje tem a ver com isso, eu comentei, né, sobre o faixa preta. Só chegar preta não quer dizer que a pessoa é professor e tal, mas isso é um papo longo. Em relação ao que você falou, você está sempre fazendo curso, eu te vejo nos cursos, você falou que você é instrutor de defesa pessoal, você sempre que pode está buscando um meio de evoluir a sua condição de professor. Quem não estuda, né, Léo, fica para trás. E você, quando você faz um curso, que é o que você sempre busca fazer, conhecimento, você está mostrando que você quer evoluir, para você é muito bom, e eu digo que todo professor que faz curso, que investe em conhecimento, ele está investindo no próprio aluno. E isso é legal, assim. Essa sua vontade de estar aprendendo. Você sofreu algum preconceito no meio do jiu-jitsu, Léo? Olha, Lúcio, no começo, sim, um pouco. Mas eu não me abati não, cara. Eu nunca me abati pra nada, certo? Eu continuei treinando, algumas pessoas falaram algumas besteiras, certo? Que é normal. Preconceito sempre vai ser, em todo lugar. Mas eu penso que todo mundo tem uma deficiência, sabe? Não é por causa que você tem a tua, eu tenho a minha mãe tem a dela, entendeu? Todo mundo tem uma deficiência. Então, cara, eu procuro
no meu ponto, na minha experiência de vida, de luta, de treinamento, cara, eu sou uma pessoa muito dedicada ao que, o que eu quero fazer, entendeu? Sempre fui dedicado e sempre fui focado naquilo que eu quero fazer. É isso. Inclusive, porra, a gente conversando sobre isso, sobre essa tipo de preparação física. Como é que você vê, Lúcio? Assim, por normais, entre aspas, você já falou. Agora, por deficientes, voltar também, seria a mesma coisa do que você falou antes? Ou não? Então, no geral, assim, quando a deficiência ela não é, como é que fala? Hormonal, por exemplo, porque aí quem tem problemas, algum distúrbio hormonal, muda muita coisa muito mais rápido do que quem não tem um distúrbio, né? E aí, nesse caso, teria que ter uma atenção ainda mais focada. Dobrada, Assim, né? Mas, por exemplo, eu parto do pressuposto, Léo, que eu sabendo exatamente qual é a limitação da pessoa, qual é a deficiência, ela vai treinar jiu-jitsu, não vai? Então ela vai treinar jiu-jitsu com todo mundo, como todo mundo faz, beleza? Então o que a gente procura fazer? É adaptar os movimentos para a pessoa. Você deixa de fazer algum movimento? Tu faz tudo. Não. Lembra quando a gente fazia a preparação? O movimento, todos os movimentos que eu passei você fez. Alguns, de repente, pela sua limitação da parte esquerda, né? Você, de repente, não fazia ele da forma como os outros faziam, mas você fazia da melhor forma para o teu organismo. E é isso que conta. Isso aí. Então, a deficiência, a limitação, ela vai fazer com que a gente faça uma adaptação o mais perto possível da realidade dela. Então, assim, se os seus alunos, no caso, eles não têm uma deficiência hormonal, não têm um distúrbio hormonal, tá? Basicamente, eles vão voltar como os outros, como eles já estavam fazendo antes, numa intensidade mais baixa. Aí, devagar, essa intensidade baixa, ela vai aumentando para o organismo dele também sofrer a adaptação necessária para ele não gerar uma lesão por excesso, por exemplo. Mas em relação ao restante, é a adaptação normal que já vinha fazendo. Agora, se você, de repente, você conversar com ele e ficar entendido ali, né, ele te passar que ele tem alguma deficiência também, algum distúrbio hormonal, aí é bom tentar entender o que é para fazer alguma outra adaptação mais radical nessa volta. Mas, no geral, se eu der mole, tu passa o carro, né, Léo? Pode dar mole não, né? Que isso? Porra, já tô velho já pra passar o carro. Já tô velhinho já. Tô de olho. E aí, né, mas, Lúcio, inclusive, eu tenho até um cadeirante, certo? Para ele também voltar também, é meio complicado, porque pô, ele não treina constantemente, certo? De vez em quando que ele vai lá até de parte de locomoção, entendeu? Tem tudo isso que é meio complicado para ele. Mas ele treina, um exemplo, uma vez por mês, e de vez em quando ele treina, mas só que não é sempre. E ainda para ele voltar vai ser mais complicado também, né? Do meu ponto de vista. Falaram aqui que você tá gordo aqui, ó. Botaram aqui, ó. O Léo tá gordo. Tá gordo. Grande Lúcio. Lúcio José. Aí, soldado, ó. Grandes confrontos aí. Grande atleta, forte pra caraca. Ótima luta aí.
Então, Léo, o que acontece? Primeiro, assim, esse aluno, se você, no caso dele, que você falou que às vezes ele treina uma vez por mês e tal, tem que tomar muito cuidado que a pessoa que treina uma vez por semana, por exemplo, só uma vez por semana e não faz mais nada, ela tem grande risco, tá, de ter um mal súbito. E é meio complicado. Por exemplo, existe um grande índice de morte de pessoas que jogam futebol uma vez por semana, porque não dá tempo do corpo se adaptar. Ele vai fazer aquele treininho, depois ele não treina mais, aí, quando ele vai treinar de novo, o organismo dele não está preparado. Então ele acaba sofrendo muito pelo aquele estímulo que está acontecendo de novo. Ele não tem um ganho. A gente tem um ciclo de adaptação. Por exemplo, a pessoa você está aqui, tá? Essa aqui é a nossa base. Então a pessoa chegou aqui, nível 0. Aí ela treinou contigo. Você montou teu treino lá. O estresse do treino no organismo dela fez ela baixar. Então ele tem uma perda de condicionamento momentânea. Que esse é um desgaste, uma fadiga. Aí esse cara vai para casa, vai se alimentar, o corpo dele vai descansar, o corpo dele começa a recuperar até as condições normais. Aí o corpo dele fala assim, pô, eu tive um desgaste grande, eu vou recuperar um pouquinho mais, porque se tiver um novo desgaste eu consigo aguentar. Porque ele está imaginando que vai vir um desgaste no mesmo nível. Aí ele vai e treina contigo de novo. Aí ele vai e se recupera. E é assim que a pessoa vai ganhando condicionamento. A pessoa que ela só treina uma vez por semana, ela tá aqui. Aí ela vai e treinou contigo e teve desgaste, né? Aí ela vai e se recupera. Aí o organismo dela espera que você dê o treino de novo, aumenta um pouquinho. Se você não dá o treino, no caso a pessoa não foi, o organismo dela volta para onde estava. Então ela vai sempre partir da onde ela estava. Isso é ruim, porque ela vai estar sempre em condição sedentária. Então, assim, esse teu aluno, você tem que falar para ele assim, ó, se você vai treinar aqui uma vez por semana, por exemplo, você tem que ter pelo menos mais uns 2 dias na semana para estar fazendo algum tipo de atividade. Pelo menos para ele manter a condição cardíaca suficiente para não ter... Boa. Oi? Pelo menos que o batimento cardíaco um pouquinho melhor, né? Isso, porque assim, o que na verdade, assim, a gente fala de competição, eu particularmente adoro competição. Eu sei que você também tem isso na veia, gosta, essa adrenalina, mas no dia a dia, a maioria dos alunos que a gente tem não são competidores. Então o que a gente entrega para eles é saúde. E como é que se mede a saúde? Muita gente fala de imunidade e tal. Porém, assim, a imunidade é uma coisa mais simples que acontece, né? A gente tem que pensar no que realmente vai dar vida para aquela pessoa. Então a gente pensa no condicionamento cardíaco. Porque esse coração sobrecarregado, se ele falhar, é um problema muito sério, né? Com certeza. Com certeza. E a condição que a gente está falando de imunidade, alimentação, outras situações ajudam. Mas a condição cardíaca vai depender quase que basicamente do estresse que esse organismo está sofrendo. Então, o nosso treino é muito importante para que esse aluno, né, ele mantenha uma condição suficiente do coração, tanto de contração, que é importante, né, quanto de enchimento. E como é que eu falei? Se esse cara só treina uma vez, tem que falar para ele, você tem que fazer atividade mais 2 dias, que seja meia hora, 20 minutinhos, mas sei lá, vai treinar comigo na segunda, quarta e sexta, faz alguma outra atividade, que aí, somando a atividade extra que ele vai fazer com a atividade que você está passando para ele, isso vai dar para ele uma rotina de atividade física. E essa rotina vai ser o suficiente para ele manter condição de saúde. E é o nosso papel tá dando essas informações. Porque senão é muito risco. O cara vir só uma vez por semana na sua academia e não tá fazendo mais nada. Porque Deus me livre aconteça, mas a chance dele ter um piripaque ali é grande, né? É grande, eu sei. Mas aqui, ô Lúcio,
Agora voltando a minha. Deixa eu te falar uma coisa aqui, de mim mesmo. Na, na época, quando eu competi o Grande Slam, foi em 2018, uma coisa é você treinar jiu-jitsu, outra coisa é preparação física, totalmente diferente. Certo? E aí, né, quando eu conciliei as duas coisas, pra mim, cara, deu uma maior condicionamento físico melhor. Por quê? Por causa que eu treinava jiu-jitsu com a galera e fazia preparação contigo, certo? Eu chegava em casa morto, mas feliz. Por quê? Porque isso daí eu sabia que ia me ajudar no futuro. E foi dito e feito. E me ajudou muito no futuro, porque o carnão acabou, mas, enfim, a qualidade técnica melhorou devido à preparação. Talvez na minha visão, se eu não tivesse feito a preparação, de repente eu cantaria mais na luta, entendeu? Que eu fiz 3 lutas duríssimas para chegar na final, entendeu? Não fiz só uma luta só não, eu fiz 3 lutas. E ainda é complicado, porque pô, você luta 3 vezes, entendeu? Uma competição internacional, como é o Grande Slam. Se eu não tivesse bem preparado, porque técnica é uma coisa é você dar aula de judô e de jiu-jitsu, outra coisa é você treinar, certo? É totalmente diferente. Com certeza. É totalmente diferente. E aí, na minha visão, cara, se eu não tivesse preparação, eu não chegaria lá não. Na minha visão. Queria que você comentasse alguma coisa, que você avalia o jiu-jitsu, mais a preparação para competidores. Show. Então, Léo, por exemplo, uma coisa que é bem importante, né? A gente tem que pensar como preparador, né? Como preparador, eu entendo que a preparação física, ela é um meio, tá? Uma ferramenta, uma estratégia para que o meu aluno lute melhor o jiu-jitsu. Eu não posso querer, e infelizmente alguns preparadores fazem isso, eu não posso querer fazer a minha preparação física supervalorizada, ser mais importante que o jiu-jitsu. Como você falou o quê? A gente começou a preparação e o que estava acontecendo com o seu treino de jiu-jitsu? Melhorando. Por quê? Não porque você aprende jiu-jitsu, né, com a preparação, mas porque a gente monta um treino físico de forma que o seu organismo ele desenvolva melhor na preparação física. Né? Desculpa, desenvolva melhor no jiu-jitsu. Errei aqui a fala. A gente desenvolve uma preparação física para que seu organismo desenvolva melhor no jiu-jitsu. Então, se você chega no jiu-jitsu e você tem um pouco mais de potência no movimento, o que você faz? Você vai dar mais blitz. Então, se você consegue recuperar um pouquinho mais rápido essa energia que você gastou, você vai conseguir dar uma blitz, recuperar rápido, dar outra blitz. E a preparação física pode fazer isso. A preparação física também pode pegar. Às vezes a pessoa só luta de um jeito, né? Porém, as musculaturas que organizam o corpo dela para ela lutar daquele jeito, às vezes as que estabilizam, elas não estão muito bem. Elas precisam de uma atenção. Então a preparação física pode trabalhar as musculaturas de forma que elas ficam mais eficientes na comunicação entre elas. Aí você luta melhor jiu-jitsu. Então se você está treinando melhor, o que acontece? Você se empenha mais, a técnica sai com mais facilidade, você confia. Com certeza.
E você falou uma frase no começo, falando da cabeça, a cabeça é importante para a sua questão de fazer, de estar atuante, né? Na luta também. Então, se você confia, você começou a treinar, a preparação física conseguiu te dar uma recuperação melhor, uma explosão melhor, né? Uma movimentação mais adequada. E você consegue desenvolver isso no jiu-jitsu, você fica mais confiante. Então, seu psicológico vai lá em cima. Você sabe que numa competição, se você der aquela blitz da tua vida, quando você voltar, você vai recuperar e vai conseguir fazer isso de novo. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a preparação física e o jiu-jitsu, eles têm que estar de acordo. Não pode ser coisas uma fugindo da outra. Então, o preparador físico, de preferência ele, porque a atividade principal do atleta é a luta, ele tem que olhar para a luta e tentar se organizar de uma forma a ele entrar no calendário da luta. E não ele falar assim, vou treinar força. Por quê? Porque você tem que ficar forte. Mas não é assim. Não é você tem que ficar forte e eu vou treinar força. Isso depende da fase. Tem fase que você vai treinar de um jeito, tem fase que você vai treinar de outro. Cada fase, seu treinamento tem um tipo de característica. Não pode sair dando treino de qualquer jeito, porque eu acho que o cara precisa ser forte. Então, assim, qual é o calendário dele? Estamos na semana do brasileiro. O cara começou a treinar comigo agora, a parte física. Tem determinados treinos físicos que não é interessante eu colocar. Primeiro, não vai dar tempo desse treino se manifestar, do benefício do treino se manifestar no organismo dele. Então, ele precisa de organização. Então, essa organização de treino é fundamental. Então, que a gente foca, o que você fez, né, lá no treino, é tentar organizar o teu treino para você desenvolver melhor o jiu-jitsu. E chegar lá, né, com o jiu-jitsu bem, é fazer o quê, Léo? Apertar o pescoço. É isso aí. É verdade, é verdade. Cara, o meu aluno que está perguntando aqui, dá para forjar a pergunta. Vai ter que começar do zero e você já respondeu, né? Sobre isso. Eu vou ver se... Eu não tenho não, mas eu tenho um aluno que tem um programa que baixa a live. Aí se ele baixar, eu vou postar no YouTube. Então vai ficar o vídeo completo. Quem não viu o começo, depois entra e aí passa... pega tudo que a gente conversou. Tá, beleza. Pô, Léo, você vai lá pro meu YouTube, eu devo ganhar pelo menos uns 2.000 seguidores, né? Vou botar lá. Tamo junto, Frank. E, cara, e quando eu não treino, eu senti a diferença mesmo. Maior diferença, entendeu? Porque você sendo bem preparado é outra. O jiu-jitsu você já sabe. Você já sabe o que vai fazer na luta. Mas você tem que estar bem fisicamente. Não adianta nada você estar mal fisicamente e chegar lá não vai progredir, não vai evoluir, certo? E aí, no meu ponto de vista, lógico. E aí, quando eu me preparei, porra, eu senti muita diferença, muita. E muito melhor, porque eu já tinha a técnica do jiu-jitsu, juntando com a preparação, aí ficou top de mim. Aí cheguei no campeonato e, pô, passei até um garoto de 20 anos. Que isso, nessa pegada que a gente está falando, basicamente, né, a gente cai numa questão que eu falo muito, quem acompanha aqui as redes sociais, as minhas postagens, vê que eu falo muito sobre isso. O planejamento, ele é fundamental. Então, o planejamento da preparação física tem que estar de acordo com o planejamento do jiu-jitsu. E uma das coisas que o jiu-jitsu tem de planejamento fixo são as competições. Então, o jiu-jitsu tem... O professor não escolhe
as competições, a data que a competição vai cair. A competição é dada pelas confederações, né? Federações. Isso, então, positivo. O que o professor tem que fazer é se adequar a esse calendário. Então, o treino tem que ser montado baseado nesse calendário. Para quê? Para que o organismo desse aluno ele esteja na melhor condição naqueles momentos ali. Quer ver uma coisa legal, Léo? O atleta que luta todas as competições, ele acaba se prejudicando. Por quê? Porque, às vezes, ele não dá tempo de recuperar o organismo e ele acelera tanto que, se ele chegar no melhor do condicionamento dele, quando ele voltar daquela competição, né? Ele chegou no melhor condicionamento para uma competição pequena. Aí, o que vai acontecer ele vai abaixar naturalmente. Porque quando a gente chega no nosso ápice, a gente abaixa. Só que o cara chegou no ápice dele para uma competição pequena. E aí, a competição grande, às vezes não dá tempo de subir o organismo dele de novo. Isso é muito importante. Então é legal a gente escolher algumas competições, não participar de todas, para que você dê tempo do teu organismo se recuperar, do teu organismo chegar lá. Esse é o Tubarão aí, mandando um abraço. Um beijo aí. Tubarão! Ô, Tituba, tamo junto! Grande Tubarão! Antônio Carlos aqui está perguntando. Isso mesmo, meu aluno. Ele tem 55 anos. Vai lutar a Copa Company. Foi convidado. Foi convidado para lutar lá. Ele botou aqui, com 3 meses de preparo. Antes, né? 3 meses para preparar. Ajuda? Ou não? Então, Antônio. Antônio, ajuda, né? Assim, não é o ideal ainda, tá? Mas ajuda bastante. Já teve gente que me procurou com 1 mês, né? É o que eu falo sempre, não é o ideal, mas tem coisas que dá para fazer. Só que assim, com 1 mês, se o cara chegar para mim e falar assim, falta 1 mês para a competição, dá para fazer alguma coisa? Dá. Tem como a gente fazer. Porém, algumas valências físicas não vai dar para a gente treinar. É o que normalmente eu falo. Então, eu vou priorizar as valências físicas que eu sei que elas vão ter tempo de se manifestar. Com 3 meses, dá para fazer um trabalho bem legal, porque aí a gente já tem uma condição aí, dá para montar um ciclo, né? Aí, assim, o que vai contar, tá? Vai contar o que você está fazendo antes. Então, se você vai para essa Copa Company, né? É importante que você não pare esses dias aí. Esteja em atividade. Porque quando começar a pegada mesmo, que voltando os treinos e você fosse preparar de fato, de forma específica com a luta, o teu organismo tem que estar pelo menos em condição satisfatória. Isso é muito importante. Há uma pergunta aqui. Mestre, ninguém está no seu melhor fisicamente. Sendo assim, como será o trabalho para o retorno? Então, André, a gente falou aqui no começo, né? Eu vou botar essa live no YouTube, mas basicamente, já que foram 2 perguntas nesse sentido, começar leve e ir aumentando aos poucos. Quando a gente monta uma planilha de treino, a gente tem que ter noção que se a pessoa está sem condição, e é o que a gente vai encontrar na maioria das pessoas, a gente começa baixo e com volume alto de treino, volume alto, intensidade baixa. Esse volume a gente pode fazer de várias formas, tá? Pode ser de técnica, aí vai da característica e do objetivo e do modelo de treino que o professor quer seguir. Mas, basicamente, a gente começa com volume alto e com baixa intensidade para o corpo do aluno conseguir. Esse volume alto, ele traz algumas características importantes para o organismo em termos de saúde e de condicionamento. Depois, esse volume ele vai abaixando aos poucos, né? Para dar espaço para que a intensidade venha aumentando. Até que chega um momento em que o volume de treino é mais baixo do que a intensidade. E a intensidade é alta. E aí isso precisa de uma organização, precisa de um planejamento. E aí é uma outra situação. Beleza? Está quase no final aqui, né, Léo? Mas dá para responder uma pergunta ainda. Dá. E vem cá, Lúcio. Assim. Diga tu. Quem vai lutar contra a Company
Serginho, né, que foi convidado, o Baiaúna, o meu Mestre aluno, Júlio. o Mestre Júlio também foi convidado, Adrian. e meu aluno, o Antônio Carlos Rodrigues, como você viu aí, você já respondeu a pergunta dele, e vai ser uma Copa interessante. Que eu lutei essa Copa em 99, Aí tu cagueta a tua 1990, idade. 1999, que eu lutei essa Copa. Já tem um Eu tava tempinho na. nessa. Eu acho que eu tava nascendo nessa época aí, não? Não. Tu já é velhinho também. 37 anos. Então, eu tô com 44. Eu entrei no jiu-jitsu em 1998. Ah, 98? É. Na Em verdade, eu comecei em 94. Na academia aqui, o outro, aqui perto aqui da Tijuca. Aí depois comecei a trabalhar na Gama Filho. E ainda, na internet do amigo meu, eu fiquei com o Júlio e tô com ele até hoje. Trabalhando junto. É isso aí. E show. hoje, esse meu amigo, que treinou junto comigo lá na Gama Filho, ele não faz mais parte da equipe. Ele já está em outra equipe, mas a vida é que segue. Com certeza. Pô, Léo, eu queria agradecer, brigadão pelo convite, né? Obrigado você, Dizer, gente, pelas palavras. dizer que é importante deixar isso registrado, né? Até porque eu não elogio sempre, não. Né? Você é uma referência e tem que ter consciência disso e usar isso, porque muita gente precisa dessa força aí, dessa referência, desse exemplo. E muita gente, Léo, se esconde atrás de muita coisa pouca e dá isso como desculpa. E você é um exemplo aí de superação, dedicação e tá sempre realizando um trabalho bom, né? Isso é legal pra caramba. E além disso, né, tá sempre ativo, sempre alegre, sempre brincando. Como você falou, no começo você enfrentou alguns problemas, algumas cabeças pequenas, né? Com preconceito, e ainda assim isso nunca te abalou. Então, Nada parabéns, me abala. obrigado. Você tinha mandado aquela mensagem lá, mas a honra é minha de estar aqui, participando aqui. Eu vou botar lá essa live, pedir pro menino baixar para eu botar lá no YouTube. Beleza, Léo? Muito obrigado aí, Lúcio. Eu queria te agradecer mesmo, cara, de coração. Você é um cara muito que é top. Pô, você faz tudo, entendeu? Você dá aula de judô, de jiu-jitsu, é preparador, é coordenador, é lutador, é tudo, entendeu? Conciliar isso tudo junto é muito complicado, mas só que você consegue, porque você é um cara cabeça e, pô, e eu fico muito grato a você também de ter me preparado bem para me poder lutar. Tamo junto. Valeu, Léo. Valeu, Obrigadão. Lúcio. Tamo junto, obrigadão mesmo. Forte abraço aí e fica com Deus. Se cuida aí. Também. Ó, não sai pra rua não, hein? Pede comida em casa. Não, pode deixar. Deixa comer. Tô comendo miojo. Valeu. Fui. Valeu. Obrigado. Bem, galera, pô, queria agradecer a presença de todos, certo? Foi muito importante essa live pra gente, certo? A nossa volta vai ser